Boa noite a todos que aqui vieram, tanto encarnados como desencarnados. Todos sejam bem-vindos. Dá para a gente se harmonizar, a gente convida nosso irmão Paulo, ele é um frequentador, começou a frequentar a nossa casa, ele veio de Manaus, né, e achou a nossa casa, é colega do senhor. Então, boa noite a todos. A caridade. A caridade genuína é um pacto que fazes com amor. Religião alguma necessita intermediá-lo. Ninguém carece de exortar-te a sua prática. Agirás sem motivação de recompensa. Buscarás ocultar-te no anonimato. Nenhum obstáculo será capaz de embaraçar-te. Entre ti e o próximo, apenas a tua consciência. Agradecemos o nosso irmão Paulo pela leitura do texto da noite de hoje. Que possamos fechar nossos olhos físicos, não com uma forma ritualística, mas sim para nós podermos sentir a espiritualidade superior, os nossos irmãos mentores, os mentores de cada um, presentes na noite de hoje. E como pedintes, Pai amado, pedimos um amparo para bem entender e compreender a mensagem da noite de hoje. Também pedimos, Pai, um favor do nosso querido irmão que veio até a nossa abençoada casa para expor o tema que estudou. Que assim seja. Então, convidamos o nosso irmão Tarcísio para fazer a fala dele. Nosso irmão Tarcísio, ele trabalha no Camatiz. No abrigo Oscar Quitão, peço desculpas. Não, tá. No abrigo Oscar Quitão, né? E a mensagem da noite de hoje, olha só, não é agora, né? É a terapia do amor. Do perdão. Perdão. Mas tá bem. Irmão, por gentileza. Caros irmãos e irmãs de Ideal Espírita, o nosso fraterno boa noite a todos. É sempre uma alegria, sobretudo profunda gratidão, toda vez que nós decidimos por nos reunirmos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para reflexões a respeito do seu Evangelho de amor, à luz desta bendita doutrina, a doutrina dos Espíritos. Por isso, de antemão, nós é que agradecemos o convite de aqui estarmos nesta noite e também deixarmos um abraço fraterno de todos os trabalhadores do abrigo Espírita Oscar José Picão e também dos nossos 35 moradores que lá vivem. Dito isto, como bem disse o irmão, o assunto da reflexão da noite de hoje, a terapia do perdão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35, há um diálogo dos mais fascinantes da moderna psicoterapia humana. Simão Pedro, preocupado com os problemas de relacionamento interpessoal à época, indaga Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar? 7 vezes? Diz Pedro, porque a velha tradição dizia que o perdão deveria ser exarado pela repetição de uma determinada frase 7 vezes. E Jesus olha então para Pedro e dá a sua resposta, aquela que todos nós já conhecemos. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tamanha a importância do perdão. Pedro ficou reflexivo.
E Jesus, então, aproveitou este momento de silêncio de Pedro e começa a falar a ele: Pedro, o reino dos céus é semelhante a um rei muito poderoso, severo, mas também misericordioso, que em determinado momento este rei mandou chamar um de seus servos, aquele que lhe devia uma quantia muito grande. Ele devia 10.000 denários. À época era algo assim astronômico. Então, o servo chegou próximo ao rei e o rei disse a ele: deve uma quantia muito grande, não me pagaste. Então irei te prender. Mas não somente a ti, irei prender também a tua esposa e a tua família. O servo, agora tomado de profunda tristeza, se atira de joelhos na frente do rei e implora o perdão. O rei, continuava Jesus dizendo a Pedro, como era extremamente misericordioso, concede mais uma vez a oportunidade ao seu servo, que agora, recobrado com alegria, sai portas afora do palácio. Porém, logo ali fora, ele encontra um amigo seu, que lhe devia a quantia muito pequenina, de 100 denários. E tomado de cólera, vai até o amigo e o pega pelo pescoço e começa a cobrar desesperadamente para que ele pague imediatamente o que lhe devia. Os outros servos do rei, que viram a primeira cena e agora viram a segunda cena, voltaram ao rei e contaram. E o rei, então, mandou chamar o seu servo. Te dei mais uma oportunidade e não soubestes aproveitar. Agora tu irás ser recolhido à prisão, até quitar o último centil da dívida. Pedro continuava reflexivo, ainda mais profundamente, com a história que Jesus havia acabado de lhe contar. E Jesus, então, arremata a narrativa dizendo: o reino dos céus é assim. Aqueles que contraem dívida perante Deus têm a sua misericórdia, a sua concessão para resgatar. Mas aqueles que, não obstante perdoado, permanecerem no erro, aí sim, então, deverão ser conduzidos ao resgate necessário agora, talvez de uma maneira mais penosa. Olhem aí as expiações. Já que não soube aproveitar a oportunidade, não soube aproveitar a lei de amor. Então, meus irmãos, esta narrativa teológica que era destinado ao povo hebreu à época de Jesus, que recebeu a presença do próprio mestre e não soube aproveitar a oportunidade de estar perante Jesus e se reformar. E a gente reflexionando um pouco em cima da narrativa de Jesus, associando com a doutrina espírita, nós vamos então entender que a reencarnação é o perdão de Deus, que concede para cada um de nós a oportunidade abençoada de resgatarmos os nossos débitos, as nossas experiências do passado e ficarmos com a consciência quite perante a lei divina, a consciência própria e a consciência cósmica, os delitos, os equívocos, os erros. E, basicamente, nós podemos abordar o tema do perdão sob
dois pontos de vista. O ponto de vista religioso e o ponto de vista físico. Sob o ponto de vista religioso, o perdão ele tem todo um significado ético, moral profundo, porque é uma atitude de nobreza para quem já consegue exercer o perdão. Já demonstra que esta virtude está num patamar um pouco mais elevado no coração da criatura que já consegue perdoar. Lembrei-me aí de uma historinha muito interessante, contada pelos amigos do nosso querido Chico Xavier. Quando o Chico, então, era de costume, trabalhava até altas horas da noite, em benefício do semelhante. 2, 3, 4 horas da manhã. Psicografando, trazendo mensagens do além-túmulo para o consolo dos corações doloridos. E naquela noite, já passava da meia-noite, de repente, uma senhora lá do fundo levanta um tanto quanto agastada, estressada, e começa a xingar o Chico. Vem se aproximando e gospe na face do Chico. Continua falando palavras inferiores, vira as costas e começa a se retirar. O Chico calmamente pega o lenço para enxugar a face. Quando Emmanuel, o seu benfeitor, aparece e diz a ele: meu irmão, é orvalho divino na face dos trabalhadores fiéis. E Chico então continua enxugando. Sabe-se lá o que passou pelo coração e pela cabeça daquela mãe que esperava por uma mensagem, e a gente sabe que a mensagem toca o telefone de lá para cá. Não é o médium que escolhe a mensagem. Então a gente tem que tomar aqui, abrindo um parênteses, um cuidado muito grande com as notícias do além-túmulo, verificando a forma com que é feito. E lá se foi a mulher, o Chico começa então a enxugar e continua a trabalhar até altas horas da noite. Quando terminou o trabalho, um amigo muito querido próximo não aguentou. Mas Chico, tu a perdoou? E o Chico sorriu. Eu não. E o amigo estranhou. Se o Chico não perdoar, daí o Chico sorriu de novo e disse assim: não é necessário perdoar, pois ela sequer me ofendeu. Porque o perdão está atrelado ao nosso orgulho. Então, quando a gente tem necessidade de perdoar alguém, é porque o nosso orgulho ainda não está bem trabalhado dentro de nós. Porque senão não nos atinge. Porque nós entendemos que o outro é um ser particular, único no universo. Traz uma trajetória. Que pode ser experiências diferentes da minha. E essas experiências, alguns valores, algumas situações, não aprendeu que nem eu. Como eu também não aprendi que nem o irmão que está ao meu lado. Se nós compreendermos essas questões evolutivas, nós iremos julgar menos os nossos irmãos e também nos ofendermos menos. Então, do ponto de vista religioso, tem este cunho ético, moral, porque traz já desenvolvida esta virtude e a criatura já está um pouquinho mais acima nesta virtude, já consegue praticá-la. Não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo aqui que é difícil. É um grau de desenvolvimento adquirido pelo esforço próprio ao longo das experiências reencarnatórias. Agora, meus irmãos, do ponto de vista físico, também o perdão se torna muito interessante. Os psicoterapeutas já chegaram à conclusão que o perdão é uma das melhores psicoterapias para uma conduta saudável.
Já está comprovado cientificamente que toda vez que nós deixamos que a tristeza comece a nos dominar por um determinado período e que não cuidemos, essa tristeza vai pouco a pouco se transformando numa amargura. E se a gente não cuidar, a amargura vai então entrando nas raias da raiva. Aí começa a vir o ressentimento. E aquilo que era um pensamento único começa a ser alimentado por nós. Nós começamos a ressentir. E aí nós começamos a gerar fatores propiciatórios à instalação de enfermidades. Falta de perdão. Os oncologistas já falam aí, já dizem que na raiz de muitas doenças degenerativas há fatores temperamentais. Por exemplo, os homens que porventura venham a ter a experiência de câncer de próstata, pode dar a raiz do temperamento forte. Ah, mas a verdade é minha. Eu tenho a última palavra. Sou inflexível. E fica assim por um bom tempo, gera fator propiciatório de gerar um câncer de próstata. Isto não significa que, se porventura tiver algum irmão aqui que esteja passando por essa problemática, que a causa seja falta de perdão. Mas a falta de perdão pode gerar tudo isso. Mas não se preocupem as mulheres, que não estão isentas. Aqueles com temperamento muito forte, que adoram mandar no marido, brincadeiras à parte, mas que têm esse temperamento muito enraizado, podem gerar fatores propiciatórios para gerar talvez um câncer de mama, alguma coisa com o ovário e algo que o vai. Porque os neurônios, meus irmãos, eles vão produzindo enzimas conforme os nossos pensamentos. E vão gerando essas enzimas, vão sendo jogadas na corrente sanguínea. E aí vem, então, as enfermidades. Por isso a importância, sob o ponto de vista físico, de nós cuidarmos muito bem desta virtude, o perdão. Guarda num cantinho especial do coração e nunca esquece. E começa a partir de hoje, pouco a pouco. Se tem alguém que necessita do nosso perdão, é ali que nós precisamos investir os nossos esforços. E a técnica do perdão, portanto, é a das mais eficazes. E basicamente há dois tipos de perdão. Que nada mais é, o irmão disse aqui no início e não errou, é uma atitude de amor. Amor para consigo mesmo. É o alto amor, o alto perdão. E o halo perdão, que é o perdão para com o próximo. O halo perdão, o alto perdão, desculpa. O amor, o perdão consigo próprio é o amar-se, mas não no sentido terra a terra, no sentido temporário, no sentido narcisista. É o amor como espírito imortal que a gente é. Então, se eu identifico que a minha conduta vai me trazer um dano e eu me amo, eu não executo aquela conduta. Ou me esforço para não executar aquela conduta. É como a Joana de Ângeles diz, para que a gente tire da nossa mente, sobretudo do nosso coração, a palavra culpa. Por quê? Porque ninguém é culpado, porque quem é culpado já está condenado. A gente é responsável. Se eu sou responsável, eu posso fazer algo para modificar aquela conduta que foi equivocada, que vai gerar algum dano para mim no futuro próximo ou distante. E tem também, meus irmãos, o amor para com o próximo. Então, é propor a si mesmo essa mudança de comportamento. Como que eu posso perdoar o outro se eu não consigo perdoar uma mágoa?
talvez de um momento equivocado de um relacionamento com uma mãe, ou com um filho, ou com um irmão, com um amigo, com um vizinho. A gente precisa entender que nós ainda estamos num estágio evolutivo, que se não houver o perdão presente em nós, nós não conseguimos conviver, nem em casa e nem em coletividade. Porque momento um ou outro nós seremos chamados à atenção para o desenvolvimento dessa virtude. A vida vai nos proporcionar alguma situação que vai nos exigir um esforço. Primeiro, de não nos magoarmos. E se não conseguirmos, depois de aprender a perdoar. Então, é essa mudança de comportamento. E, meus irmãos, perdoar não é conivir com ele. E quando nós perdoamos a pessoa, nós nos libertamos da pessoa. Mas não libertamos a pessoa do erro. Porque se a pessoa estiver errada, cabe a ela reparar o erro, não a nós. Mas se nós nos magoamos, se nós guardamos rancor, nós ficamos presos a esta pessoa. Então é essa mudança de comportamento. Amélia Rodrigues traz, lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, uma passagem evangélica muito interessante, que também serve para a gente pensar aqui um pouquinho a respeito do perdão. Aquela passagem fantástica que conta que Jesus estava passando pela praça pública quando vê aquele burburinho dos homens frente a uma mulher que estava coagida ali na praça pública, prestes a ser apedrejada até a morte. Então Jesus olha e se aproxima. Os homens, o reconhecendo, e como sempre queriam pegar Jesus em contradição, olham para ele e dizem: esta mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu que dizes? Jesus, nosso modelo guia, o sol que aquece os nossos corações, dá uma resposta sem abrir a boca para aqueles homens que ali estão. Ele não fala nada. Ele simplesmente se abaixa e começa a escrever na areia. E diz Amélia Rodrigues, e dizem os evangelistas, que homem a homem, dos mais velhos aos mais jovens, eu não sei se os mais velhos têm mais erros e pecados, ou mais experiência, mas os mais velhos aos mais jovens. A criatura chegava lá e olhava: ladrão, como é que ele sabe que eu sou ladrão? E sumia. Aí vinha o outro, não entendia, olhava, maledicente, e sumia. E assim foi um a um. Jesus não respondeu. Não sobrou ninguém. E o que ele diz para aquela mulher? Mulher, onde estão os teus agressores? Se foram, mestre, eles não te condenaram e eu também não te condeno. Vás e não tornes a cometer os mesmos equívocos. É interessante, Jesus não condenou, o que também não significa que ele a absolveu. Ele não absolveu. Ele sabe que a cada um cabe a reparação dos seus equívocos. O Espírito puro não julga os outros. Sabe da dificuldade que nós temos em vencer a nós próprios, nos mais diversos setores da vida humana. O que a Amélia Rodrigues conta é o que aconteceu com essa mulher depois, que não está nos evangelhos. E esta é a beleza da doutrina espírita como complemento. Ela diz que ela ficou tão impressionada com Jesus, com a presença de Jesus, com o seu olhar misericordioso, que houve um rebuliço interno. Houve uma transformação imediata.
E ela foi, então, morar numa cidade distante. E lá se reorganizou. Montou uma choupanazinha, uma casinha simples pelo caminho. E ali começou a atender aqueles mais necessitados. Um copo d'água, um prato de sopa, às vezes uma cama para alguém repousar de longas jornadas caminhando. E ali começou a trabalhar caridade. Porque a caridade, segundo nos mostra a doutrina espírita, o Evangelho, porque o tema da doutrina espírita principal é fora da caridade não há salvação. Então a caridade é benevolência, fazer o bem, é indulgência, não ficar preso aos defeitos dos outros, ser indulgente. Mas também perdão. Sem perdão não há caridade. Sem perdão não há salvação. Ela entendeu e foi trabalhar o seu mundo íntimo fazendo a caridade. Passaram-se algumas décadas e certo dia bate a porta. Ela atende e se assusta. Era um homem. Ela o identifica. Era o seu marido, que estava na praça pública, naquele dia, naquela tarde, como disse. Ele não a identifica. O seu rosto já estava transformado, natural daquelas pessoas que passam de sol a sol no trabalho, em benefício do sustento próprio e também do semelhante. Estava febril, ela recolhe, dá um caldo reconfortante, ungüentos, e ele descansa e adormece. No outro dia, um pouquinho mais consistente, choroso, conversa com ela. Eu sou um desgraçado, porque corro de porta em porta há décadas atrás da minha esposa para pedir-lhe perdão. Porque desde aquela tarde que eu vi um tal de Jesus de Nazaré, nunca mais a minha vida foi a mesma. Só que eu não a encontro para pedir perdão. Porque, por certo, se ela estava no equívoco, eu também tenho a minha parcela de responsabilidade. E a mulher ali, diante do marido, sem identificar-se, com os olhos lacrimejando. Não se preocupe, meu irmão. A essas alturas, ela já o perdoou. Então, meus irmãos, o perdão é uma bênção para aquele que perdoa. E não livra o ofensor do devido reparo. E a doutrina espírita é assim. Ela vem pouco a pouco, trazendo luz às nossas vidas e esclarecendo tudo aquilo que devemos seguir, qual o caminho a trilhar. Mais uma perguntinha só, 909 de O Livro dos Espíritos. Lá Kardec pergunta às entidades venerandas encarregadas da codificação: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? A resposta é das mais interessantes. Os Espíritos respondem que sim, nós podemos vencer as más tendências. E eles dizem assim: alguns com bem pouco esforço. E aí complementa: é a vontade que lhes falta. Olha que interessante. E aí eles dão uma apertadinha, como é sempre normal, para chamar a nossa atenção. Eles dizem assim: são os Espíritos que estão dizendo, como são poucos dentre vós os que se esforçam. E aí a gente fica reflexivo, não é mesmo, meus irmãos? Podemos mais uma historinha antes de encerrar? Pode ser? O pessoal me disse que eu podia ir até meia-noite, mas é mais uma historinha e a gente encerra, pode ser? Eu gosto muito de algumas passagens do Chico, e o Chico tinha uma cachorrinha muito interessante, muito especial. Os irmãos conhecem essa história.
E ele chegava altas horas da madrugada, depois de atender todo mundo, e ia dar comida para a cachorrinha, porque a cachorrinha tinha uma deficiência. Ele não conseguia se alimentar direito, não conseguia se locomover com facilidade. Então, todo dia, quando ele chegava, ele ia atender a cachorrinha antes de comer, de tomar banho, de dormir, de cuidar de si. E uma amiga, muito amiga, amava tanto o Chico que olhava aquilo todo dia, um dia, disse, mas não é possível. O Chico tem que descansar, essa cachorrinha está atrapalhando. Como é que pode chegar todo dia aqui? Depois de cuidar de todo mundo e ainda cuidar do cachorrinho. E ela teve uma ideia das mais terríveis. Ela ajudou o Chico. Deu veneno para o cachorro. E a cachorrinha morreu. O Chico, como bom médium, ele sabia o que tinha acontecido mesmo sem ter visto. Não falou não. E prosseguiu trabalhando, trabalhando, trabalhando. Depois de um tempo, o benfeitor Emmanuel, depois de uma sessão de psicografia, disse: Chico, tem alguma coisa que está assim te incomodando? Não. Tem certeza? Ele ficou pensativo. Não, não tem nada. Tem certeza mesmo? Ah, pois é, mas foi ela que matou o cachorrinho. Pois é, Chico, está começando a interferir na psicografia. E ele disse assim, mas eu tenho a receita. Ela não é costureira? Então, Chico, vai na loja, na primeira loja que tem aqui na esquina X, ali da Lateral, e compra uma máquina de costura e dá para ela de presente. O Chico olhou, uma máquina de costura dava não sei quantos salários do Chico. Disse, mas e como é que eu vou comprar? Mas é ela que me ofendeu e eu vou ter que dar para ela. Disse, a receita não é minha, diz o irmão. A receita é do Evangelho. Então, Chico, como muito disciplinado e obediente, talvez nem mágoa tivesse, era algum pensamento de vez em quando com a irmã que estivesse atrapalhando. Foi lá, comprou a máquina, deu a máquina para a amiga dele e pagou em infinitas prestações. Quando ele deu a máquina para a amiga foi tomada de uma alegria, de um sentimento de gratidão e de um amor tão grande e abraçou o Chico que se tivesse qualquer resquício de mágoa, de ressentimento, ali foi dissolvido. É assim, meus irmãos, que o amor funciona, que o perdão funciona. Então, rancor, ressentimento, orgulho, nada mais é do que falta de perdão. E nas relações humanas, lembra de Pedro preocupado com as relações humanas? Mudou alguma coisa? Nós estamos enfrentando as mesmas dificuldades. Nas relações humanas, tem que partir de nós. Nós temos que ser os agentes de agregar, de unir, de não levar o ódio adiante, de não desenvolver o rancor, a raiva em nossos corações. É a benevolência, é a indulgência e é o perdão das ofensas. Mas, meus irmãos, um dia, falando lá na nossa casa sobre o perdão, um amigo nosso disse, mas não é fácil. Porque às vezes vem umas coisas bem assim pesadas nos nossos ombros. E a gente refletindo junto, disse assim, mas Deus nunca coloca um fardo maior do que aquele que a gente consegue suportar. Cabe a gente entender o que Deus quer da gente naquele momento e dar o melhor da gente. E perdão exige tempo. A pessoa não vai chegar lá matar um filho da gente e a gente vai perdoar na hora. Não sei como vai ser a reação da criatura, que cada um está no estágio evolutivo. Então exige um tempo. A gente precisa dar um tempo. Então, perdoar às vezes é se afastar temporariamente daquele que nos ofendeu. Para depois de um tempo, digerindo aquela situação, orar por aquela criatura para que a vida proporcione que se aproxime de novo e equipare a situação. Dá para entender um pouquinho a importância do perdão em nossas vidas?
Então o Evangelho nos chama nesta noite a reflexão. Para concluir, eu gostaria só de um trechinho da oração do Poverello, do Francisco de Assis, quando ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Discórdia, que eu leve a união. E vai cantando nos séculos por vindouros e termina assim: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Então, querido irmão, infelizmente, sua tarefa ainda não acabou. Nossa capacidade agora, hoje, precisamos de mais uma proposta de trabalho pessoal. Mais um pouquinho de bônus horas. Então, de hoje à noite, a gente começa a proposta do nosso querido irmão, que possamos se aplicar no dia a dia, os ensinamentos dele recebidos. Querido irmão, a proposta do trabalho é fazer oração de encerramento. Então, meus irmãos, envolvidos nestas vibrações da espiritualidade superior, nesses momentos onde muitos amigos do plano espiritual, parentes, amigos, vêm confraternizar conosco, nós convidamos a todos, então, a fazermos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome. Tu, que bem conheces a cada um de nós, melhor do que nós próprios, e sabes das dificuldades que ainda carregamos. Se conosco, Mestre querido, através dos Teus benfeitores, com a proteção e o amparo a todos nós, com energias salutares, para o refazimento do corpo físico e também de nosso ser espiritual. Que essas bênçãos possam também serem compartilhadas nos nossos lares, com os nossos familiares, com aqueles que conosco convivem. E ao sairmos daqui, Mestre querido, levamos conosco a certeza de que iremos nos empenhar um pouco mais para cumprir com os nossos deveres. Assim, em Teu nome, carregando a gratidão no coração, nós nos despedimos em paz. Que assim seja. Ao irmão, muito obrigado. Que sempre sobre o bem-vindo ali da casa, faz parte. Obrigado pelo convite, estamos falando aqui. Então, agradecemos ao nosso querido irmão pelas palavras da noite de hoje.
E rogamos ao nosso querido mestre, aos nossos queridos mentores, que essas palavras, conforme o português, encontrem abrigo nos nossos corações e possamos levá-las para nossas casas, nossos bares e lares futuros. Muito obrigado. Obrigado a todos que aqui vieram na noite de hoje. Nós temos agora o passe. Informamos que o passe não é obrigatório. Quem quiser, né, pode passar a sala dos passes. Obrigado.